Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar realizado aqui pela Mastersense. E dessa vez a gente com um formato um pouquinho diferente, no formato de uma mesa redonda, né? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Simone Amati, eu sou a coordenadora de inovação na Mastersense Ingredientes e Aromas. E hoje nós vamos contar com uma presença, né, de três grandes profissionais aqui da área de alimentos. Então, eu vou pedir para elas, né, a gentileza de se apresentarem, cada uma fala um pouquinho, para vocês sentirem aqui o nível de profissionalismo que temos hoje nesse nosso encontro, tá? Então, primeiramente, bem-vinda, a Andréa Valença, que é da empresa IFF. Olá, Andréa. Oi, boa tarde, tudo bem, Simone? Prazer, Ana e Aline, estar com vocês aqui hoje também. Primeiramente, muito obrigada, Mastersense, pelo convite. Eu sou a Andréa Valença, sou engenheira de alimentos, trabalho com assuntos regulatórios há bastante tempo e sou gerente sênior de assuntos regulatórios da IFF, empresa de aromas e ingredientes. E é um prazer estar com vocês hoje aqui, participando dessa rodada de perguntas e respostas de um tema tão importante que é a nova rotulagem nutricional no Brasil. Obrigada, Andréia. Nossa segunda convidada é a Ana Lídia, da Alegis Consultoria. Olá, Ana. Olá, boa tarde, meninas. Gratidão a Mastersense e toda a sua equipe pelo convite. Gratidão, Andréia, a Aline, de poder estar ao lado de vocês nesse bate-papo sobre rotulagem. Eu sou a Ana Lídia, da Alegis Consultoria. Trabalho na área regulatória já tem uns 17 anos. Durante 6 anos eu atuei em empresas multinacionais e nesses últimos 11 anos aí eu trabalho com consultoria com a Alegis. Espero poder contribuir um pouco com essas discussões e ajudar a sanar algumas dúvidas e criar outras dúvidas na cabeça de vocês. Obrigada, Ana. E a nossa terceira convidada é a Aline Assis. Só pontuar aqui que a Aline ela tem um perfil no Instagram chamado Rotulagem. Oi, Aline. Oi, Simone. Oi, Andréia, Ana. Um prazer estar aqui com vocês. Mastersense, obrigada pelo convite. Eu sou a Aline Assis, sou engenheira de alimentos. Trabalho com consultoria, com assuntos regulatórios, principalmente rotulagem, e também abordo esse tema, rotulagem, nas redes sociais. Obrigada, meninas. Então, retomando aqui a nossa pauta de hoje, né? Então, será sobre a nova norma que foi publicada agora no dia 7 de outubro, né, pela Anvisa, a RDC 429, Instrução Normativa IN 75, né? A norma, ela é nova, porém esse assunto ele já vem sendo discutido aí pelo menos há uns 5 ou 6 anos, né? Então, somente para dar mais uma informação, para se chegar a essa norma, foram feitas 2 consultas públicas, então, onde as empresas, consumidores, sociedades, né, então puderam participar e dar a sua colaboração, tá? Então, vamos iniciar as perguntas. Eu vou direcionar para alguma de vocês, mas, por favor, sintam-se à vontade para complementar a resposta da outra, porque eu acho que assim vai ficar muito mais interativo, né, e muito mais instrutivo para a gente, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos começar, então, do começo, né? André, o que você acha que motivou, né, essa reformulação aí da rotulagem nutricional? Bom, Simone, como você já comentou, né, esse tema de rotulagem nutricional, ele vem sendo discutido no Brasil há muito tempo, foram 6 anos de discussão, né, essa discussão já começou lá atrás, quando o Brasil propôs a alteração da norma de rotulagem nutricional no Mercosul, para incluir os açúcares, né, porque entende que é uma informação importante no rótulo, hoje a tabela nutricional informa só a presença de carboidratos, e durante esse longo período de discussão, o tema da rotulagem nutricional frontal se tornou cada vez mais presente, principalmente com a publicação de rotulagem nutricional frontal por outros países da América Latina, né? Então, como você comentou, a Anvisa publicou no dia 9 de outubro as novas normas de rotulagem nutricional no Brasil. E qual foi o objetivo do governo, né? O que motivou o governo a fazer essa revisão na nossa legislação, né? O grande objetivo aqui é melhorar a clareza e a legibilidade das informações nutricionais que estão nos rótulos, para
facilitar a compreensão dos consumidores e auxiliar que eles possam ter aí uma possibilidade de realizar escolhas alimentares mais conscientes, né? Então, a gente sabe que existem estudos que o consumidor brasileiro, ele ainda tem dificuldade de avaliar uma rotulagem, o que inclui a tabela nutricional. Então, a proposta do governo foi realmente trazer aí uma melhor compreensão para todas essas regras, né? Segundo a diretora da Anvisa, o objetivo da norma não é impor nenhuma escolha, né? É realmente facilitar essa compreensão, respeitando a liberdade de escolha das pessoas, né? O governo entende também que essas novas regras, eles podem facilitar a comparação entre alimentos de diferentes categorias e que o consumidor possa aí ter a sua decisão no momento do consumo, né? Além disso, trabalhar algumas arestas que tem hoje na legislação, que deixam aí, às vezes, em dúvida a composição nutricional. Por exemplo, hoje a gente tem na norma atual uma regra de arredondamento que dá aí possibilita, né, uma variabilidade de até 30% das porções. Isso, às vezes, gera realmente dúvida por parte do consumidor quando vai ler um rótulo e vai ler a tabela nutricional, né? Um outro ponto interessante que vale a pena comentar aqui é a revisão do conceito, né? Então, quando a gente está falando de rotulagem nutricional, logo vem na nossa cabeça a tabela nutricional. Mas a rotulagem nutricional vai muito além da tabela, né? O que é a rotulagem nutricional, né? É toda a declaração destinada a informar o consumidor sobre as propriedades nutricionais daquele alimento. E ela engloba 3 grandes elementos, que é a tabela, que são as alegações nutricionais, que é o claim de fonte, de alto teor, de rico, e a grande novidade regulatória, que é a rotulagem nutricional frontal, né? Outro ponto que vale a pena a gente comentar, que dentro de todo esse processo de discussão de regulatório, com certeza foi um recorde aí de participação da sociedade. Teve aí, durante toda essa discussão, mais de 23 mil participantes, com mais de 85 mil contribuições, né, encaminhadas à Anvisa, o que demonstra realmente o grande interesse da sociedade sobre esse tema, né? O interesse aí que já havia sido demonstrado lá atrás. Esse tema foi o tema segundo mais votado para entrar na agenda regulatória da Anvisa, que recebeu também mais contribuições, né? E a gente também não pode deixar de reconhecer toda a transparência que a Anvisa utilizou nesse processo regulatório, né, dando oportunidade aí para todo mundo se manifestar. Ok. E com relação a essas mudanças, né, que surgiram com a nova rotulagem, né, nutricional do Brasil, então acho que a gente pode pontuar aqui os 3 principais pontos, né? Aline, você pode falar um pouquinho, então, com relação à tabela nutricional? Então, é exatamente o que a Andréia estava falando, né? A gente fala sobre informação nutricional, rotulagem nutricional, logo vem à cabeça a tabela nutricional, mas não foi só isso que mudou, apesar de terem acontecido muitas mudanças. Então, a primeira delas, como dá para ver na imagem, é que a gente vai precisar declarar não somente a porção, mas também a quantidade de valor energético e de todos os nutrientes também por 100 gramas ou por 100 ml, conforme o produto. A gente continua declarando a porção e também a porcentagem de valor diário, né, a porcentagem de VD referente à porção, mas precisa acrescentar ali essa coluna de 100 gramas ou 100 ml. Outra mudança é que também na tabela nutricional a gente vai precisar informar a quantidade de porções que tem na embalagem do nosso produto. Então, essa é uma informação nova. Também teremos 2 novas informações obrigatórias na nossa tabela. Hoje a gente precisa declarar somente valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, saturadas, trans, fibra alimentar e sódio. E com as novas legislações, a gente obrigatoriamente vai precisar declarar na tabela nutricional a quantidade de açúcares totais e também açúcares adicionados. Nessa imagem dá para ver bem também uma outra mudança referente à tabela, que são os novos modelos de tabela nutricional. Hoje a gente tem 3 modelos, que é o modelo vertical A, o modelo vertical B e o modelo linear. Agora a gente vai ter o modelo vertical, que é esse primeiro que está aparecendo na tela à esquerda. O modelo horizontal, que é o que está embaixo dele também à esquerda. Aí a gente tem as 2 versões desse modelo que eles chamam de quebrado, né? Que é quando a gente divide a tabela, ela fica
mais compridinha para o lado e não tão extensa para baixo. E também o modelo agregado, que é uma grande inovação, inclusive é um modelo que, na teoria, eu gosto, porque a gente pode usar uma só tabela para declarar vários produtos que compõem uma mesma embalagem. E ainda falando sobre modelos, a gente tem o modelo linear, que ficou um pouco de fora nas consultas públicas, aí depois ele voltou, e ele está bem definidinho, ele está mais num formatinho de tabela agora, e não só um textinho, como a gente tem hoje. E além disso, como dá para ver também nas imagens, as tabelas nutricionais obrigatoriamente vão precisar ter um fundo branco, independente da cor da embalagem, o fundo da tabela nutricional precisa ser branco e todas as linhas e escritas precisam estar em preto. Além disso, também foram definidas todos os padrões. Então, tem padrão de fonte que a gente vai poder usar, as espessuras das linhas, os tamanhos da fonte, o tamanho que essa tabela vai ter que ter. Então, tem várias definições nesse sentido. E também a tabela nutricional vai precisar ficar em uma superfície única, ela não vai poder ficar dividida, ela não pode estar em ângulos, nem com lacre por cima, nada disso, e de preferência, sempre que possível, no mesmo painel que estiver a lista de ingredientes. Então, tem bastante mudança vindo por aí referente à tabela nutricional. Não, realmente eu acho que vai ficar bem mais visível, né? Mais legível também para o consumidor. Então, muitas vezes a gente via ali a tabela nutricional na solda, né, ali no pacote de biscoito, às vezes, então ficava bem difícil a gente ler, ou numa dobra. Então, realmente, eu acho que essa nova norma, né, essa regra vai vir mesmo para realmente ajudar para que a gente consiga ler aí melhor essa tabela nutricional, né? E eu acho que o fundo branco também vai ajudar bastante, porque às vezes o pacote era meio marrom, a letra preta, então realmente dificultava ali a nossa leitura, né? E com relação aos claims, Ana, você pode mencionar quais serão essas mudanças que a gente vai ter com essa nova norma? Sim, a primeira legislação de alegação nutricional no Brasil, ela foi publicada em 1998. Em 2002, a gente teve uma revisão dessa legislação, que foi a RDC 54, e eu falo isso por quê? Porque a gente já está familiarizado com alegações nutricionais, não é nada novo, não tem nada de... Algumas coisas mudaram, mas não é um assunto totalmente novo para nós, a gente já está acostumado a fazer isso nos nossos rótulos, né? A IN 75 e a RDC 429, o que ela fez? A gente na área regulatória sempre brinca que as legislações brasileiras, elas são uma coxa de retalho. Então, para você fazer um rótulo, saber se você está fazendo um rótulo direito, você tem que juntar tantas legislações, tantas informações, que às vezes é uma coisa difícil, não é uma coisa tão simples. Então, eu acho muito interessante o que a Anvisa está fazendo, que ela reuniu várias normas de rotulagem, né, nutricional, dentro dessas duas normas, na IN 75 e na RDC 429. E aproveitando, o que ela fez? Ela também fez algumas alterações, né? Eu vou falar sobre as alterações mais gerais. Isso não significa que vocês não tenham que debruçar sobre essa legislação, essas normas, e estudá-las de cabo a rabo, tá? Porque é muita informação e é muita coisa. Então, o que mais que a gente teve, assim, não diria nem de relevante, mas mais geral de mudança, tá? A gente não tem mais a regra do prato preparado, porque na 54 a gente tinha a regra de porção para todos os produtos, né? E para pratos preparados, ele tinha a regra de 100 gramas, 100 ml. Então, esse critério de pratos preparados não existe mais. Por que ele não existe mais? Porque agora eu tenho que declarar por 100 gramas por 100 ml todo mundo, né? Então, assim como teve essa mudança de tirar os pratos preparados, tirou porque todos os outros, além de declarar pela porção de referência, se for uma embalagem individual, utilizar, né, os cálculos da porção individual, também tem que utilizar os cálculos na porção de 100 gramas e 100 ml. Isso para toda vez que a gente quiser fazer um claim do atributo não contém.
Nos atributos fonte e rico, a gente continua com os mesmos critérios. Só que como mudou a porção de referência, principalmente para proteína, por exemplo, a proteína anteriormente na 360, a gente tinha que o valor diário de referência era de 75 gramas. Agora, nesta nova publicação, passou para 50 gramas. Então, o que mudou? 10% do valor diário, que antes era 75, agora é 50. Então, o fonte de proteínas passou de 6 gramas na anterior para essa norma é 5 gramas. Então, se eu tiver 5 gramas de proteína por porção, eu consigo fazer uma informação nutricional complementar, um claim de uma alegação nutricional, tá? E o rico passou de 12 gramas para 10 gramas. Outra mudança que eu só posso fazer alegação nutricional de baixo e reduzido em açúcares se eu cumprir com os critérios, os mesmos critérios que eu já tinha na 54, tá? Só que agora eles acrescentaram o critério de que se eu tenho uma informação nutricional frontal, que é a lupa, eu não posso fazer um claim relacionado àquela mesma alegação que está na lupa, né? Aquela mesma advertência que está na lupa. O mesmo acontece para as gorduras totais, para as gorduras saturadas, que eu não posso fazer INC de baixo ou reduzido em gorduras totais ou gorduras saturadas se o meu alimento se enquadrar na rotulagem nutricional frontal e eu colocar lá a lupa para gordura saturada, tá? Eu só posso fazer alegação nutricional de baixo, muito baixo e reduzido em sódio também se eu atender os mesmos critérios que eu já tinha na 54, agora com um critério a mais, que é se eu for obrigada a declarar informação nutricional frontal de sódio, eu não posso fazer alegação de baixo, muito baixo ou reduzido em sódio, tá? Temos algumas novidades, porque isso foram algumas alterações, né? A gente tem algumas novidades agora, a alegação nutricional permite você fazer declaração de não contém lactose, o que antes isso não era permitido, nós éramos obrigados, alguns produtos que tinham a modificação na sua composição com relação ao teor de lactose, eram obrigados a serem enquadrados em alimentos para fins especiais, né, dietas de restrição de lactose, e aí ele poderia fazer a chamada de isento em lactose ou baixo em lactose. O que a Anvisa fez? A gente brigou muito por isso na época da 54, mas a gente não conseguiu. Agora a Anvisa entendeu que houve uma restrição desses alimentos para uma gama enorme de consumidores, então ela falou, ok, agora vocês podem utilizar a alegação nutricional de não contém lactose, desde que atenda aos critérios, óbvio, né, que está lá na legislação, sem obrigatoriamente ter que enquadrar o produto em alimentos para fins especiais. Uma outra novidade foi que a Anvisa adicionou um claim sem adição de gorduras totais. A gente não tinha essa alegação na 54. Então, isso também veio agora. Vocês conseguem, quando eu falo de lactose, né, voltando um pouco, vocês conseguem perceber a diferença que a gente tem entre ter alimentos simplesmente com alegação nutricional, contém lactose, que agora é possível, e a gente continuar tendo os alimentos que são aqueles que são exatamente para fins especiais, que se enquadram em dietas de restrição de lactose e estão dentro da portaria 29 de 98. Então, são duas coisas agora separadas, né? Uma alegação que está dentro da nova legislação de alegação e a outra que entra em alimentos para fins especiais. Essas são as mudanças mais gerais que nós tivemos. Tá joia. Obrigada, Ana.
E aí, para falar, acho que da grande mudança que realmente impactou aí todo mundo, né, que a gente já vinha discutindo há um bom tempo com relação aos selos, né? Andréia, você pode falar um pouquinho sobre os selos, a lupa aí, a tão famosa e tão esperada lupa? Sim, com certeza, Simone. Na verdade, como a gente já falou aqui, eu acho que a grande inovação regulatória foi a rotulagem funcional frontal, né? Na verdade, a gente pode ver aqui na imagem que é um selo, né? É um símbolo, na verdade, informativo na parte da frente do rótulo do produto, né? Qual é a ideia, o objetivo do governo com relação a essa informação? Né? É esclarecer o consumidor de uma forma clara e simples sobre o alto conteúdo de nutrientes que tem uma relevância para a saúde, né? Houve muita discussão no Brasil até se chegar nesse modelo de rotulagem nutricional frontal. A indústria de alimentos, por exemplo, sempre defendeu o modelo do semáforo, que é o modelo de cores, com informação da quantidade do nutriente, pois entende que é o modelo mais informativo, que empodera aí o consumidor a fazer suas escolhas dentro dos seus estilos de vida, né? E, por fim, a Anvisa apresentou alguns outros modelos também, durante o período de análise de impacto regulatório, né, da discussão que teve aí antes da publicação da consulta pública, e na consulta pública terminou optando pela inclusão do selo no formato de uma lupa. Na verdade, esse selo, né, como a gente pode ver aí na imagem, do lado direito, na consulta pública ele era um pouquinho diferente, ele era praticamente igual à referência da legislação do Canadá, e quando saiu a legislação oficial, a Anvisa mudou um pouquinho só o layout dessa lupa, digamos assim, né? Continua no design de uma lupa, porém a Anvisa deu um pouquinho mais de destaque à lupa, um pouquinho mais de destaque à informação dos nutrientes, né? E o que traz esse modelo? Ele traz uma informação de alto em, baseado em 3 nutrientes, né? Que são os açúcares adicionados, as gorduras saturadas e o sódio. E por que o governo escolheu esses 3 nutrientes, né? Foram definidos esses nutrientes por serem considerados nutrientes críticos, né? E pela relevância que eles têm com relação à saúde pública e doenças crônicas não transmissíveis, né? Outro ponto também é o local onde deve estar esse selo. Tem um local pré-determinado, esse selo tem que estar na metade superior do painel principal da rotulagem, tá? Segundo a Anvisa, é uma área facilmente capturada pelo nosso olhar, né? E o selo, ele tem que estar na cor preta, com o fundo branco, tem que seguir exatamente esses modelos da norma. Também, como a Aline falou, é igual à tabela nutricional, não pode ter um fundo de uma embalagem vermelha e você colocar o selo preto com fundo vermelho, ele tem que estar na cor preta com fundo branco, né? A base de declaração é em 100 gramas do alimento sólido ou 100 ml para alimentos líquidos, né? Não pode se usar nenhuma outra cor ou nenhum outro formato diferente desse que foi determinado pela legislação. Outra novidade que a Anvisa também trouxe é esse formato em blocos, né? Para que o formato da informação nutricional complementar, frontal, perdão, ela se enquadra em vários tipos de embalagens diferentes, né? E também, dependendo do nutriente, da composição nutricional do alimento, ele vai ter um selo com 3 nutrientes, ou ele pode ter um selo só alto em açúcar adicionado e sódio, que é um selo para 2 nutrientes, ou pode ter um selo de alto teor apenas para 1 nutriente, né? E quando a gente fala de rotulagem nutricional frontal, a gente não pode deixar de comentar do perfil nutricional, que vai determinar quando os alimentos vão ter ou não a obrigatoriedade de colocar a lupa no painel principal dos rótulos, né? Esses limites, eles foram determinados para alimentos sólidos e líquidos, como eu já falei. No caso de açúcares adicionados, quando o alimento tiver um teor igual ou maior que 15 gramas de açúcares adicionados em 100 gramas de alimento sólido, ele vai ter que ter o selo, ou se ele tiver um valor maior ou igual a 7,5 gramas de açúcar adicionados em 100 ml de alimento líquido, ele vai ter que ter a lupa de alto em açúcares adicionados. Já para a gordura saturada, o perfil nutricional é um valor igual ou maior a 6 gramas de gordura saturada em 100 gramas do alimento sólido, ou maior ou igual a 3 gramas de gordura saturada em 100 ml de um alimento líquido. E para o sódio, é um valor igual ou maior a 600 miligramas em 100 gramas de um alimento sólido,
ou maior ou igual a 300 miligramas em 100 ml de um alimento líquido, né? Um ponto interessante aqui, falando de perfil nutricional, né, na consulta pública, a Anvisa apresentou 2 perfis, né? Um perfil que já é restritivo e um segundo perfil que era um pouco mais restritivo, né? Esses perfis nutricionais foram determinados pela Anvisa com base aí nas diretrizes da OMS para se construir um perfil nutricional para rotulagem de alimentos e nas referências do Códex Alimentários, né? E na norma final, a Anvisa publicou apenas um perfil, que foi o perfil número 1, que foi a primeira proposta de perfil. E por que houve essa mudança, né? O governo entendeu que um único perfil, ele seria um modelo mais simplificado e uniforme, ele traria mais clareza, evitaria de você encontrar no mercado produtos com diferentes critérios, né? Facilitaria também a Anvisa testar esse modelo, um modelo único de perfil pode possibilitar aí o teste da Anvisa também para uma abordagem realmente nova, que é essa rotulagem nutricional frontal, né? E um último ponto aqui é a questão de que talvez um perfil muito restritivo pudesse desestimular as indústrias a fazer a reformulação, que é um dos grandes objetivos do governo, né? O objetivo do governo é que, sim, as indústrias se preparem para uma reformulação, para diminuir aí o teor de açúcares adicionados, de sódio, de gordura saturada dos alimentos, para contribuir com o objetivo maior que está por trás de tudo isso, né? Que é aí um controle de redução de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis. Tá joia. Obrigada, Andréia. E voltando aqui um pouquinho para a Aline, você que a gente pode considerar que é uma figura pública, né, que tem aí o seu canal, o seu perfil no Instagram, né, o Rotulagem. Com certeza, acho que deve vir todos os dias muitas dúvidas, né, com relação a essa nova norma aí. Você pode citar para a gente quais são essas principais? Eu acho que são diversas, né, mas pelo menos assim, as principais que todo mundo sempre, agora está sempre te perguntando com relação a essa nova norma? Ah, sim, com certeza. Muitas dúvidas relacionadas às novas legislações de rotulagem nutricional. Mas, assim, ninguém foi pego desprevenido, né? Essas conversas e essa ideia de se ter uma reformulação na rotulagem nutricional aqui no Brasil já vem há 6 anos, então já tinham as consultas públicas, teve muita participação, mas a hora que é aprovada e publicada a legislação, que a gente vai realmente olhar no detalhe, ver como vai aplicar na prática, que começam a surgir as dúvidas. Tem alguns dias, né, que foi publicada, não tem nenhum mês ainda, então as dúvidas são mais referentes, assim, aparecem dúvidas de todos os tipos, né, mas as que eu vejo com mais frequência são referentes a prazo de adequação, se eu já preciso já começar a usar essa norma agora, que elas já foram publicadas, quanto tempo vai levar para entrar em vigor, essa questão de ter que declarar os açúcares, tanto totais quanto adicionados, obrigatoriamente na tabela nutricional também gera algumas dúvidas, se vai ser sempre, se mesmo que for 0 eu preciso declarar, como que eu vou diferenciar o açúcar total do açúcar adicionado, como que o açúcar total difere dos carboidratos totais. Então, eu recebo dúvidas específicas também de alguns alimentos que eles chamam de declaração voluntária agora, né? Os alimentos que podem escolher se vão ou não declarar as informações nutricionais. Então, acho que às vezes as pessoas pensam, mas é voluntário mesmo? Eu realmente posso escolher? Não está errado não declarar na tabela nutricional? Então, essas dúvidas, assim, mas eu acho que com certeza, mas quanto a prazo de adequação, se já está em vigor, se já precisa começar a aplicar, e se as legislações que a gente tem hoje, né, RDC 360, 359, 54, se elas já foram revogadas. Então, se eu ainda, por exemplo, se eu estou chegando agora na área de rotulagem e regulatórios, eu preciso aprender essas legislações, ou eu já posso esquecer elas? Não, gente, aprendam essas, por favor. Tá joia, Aline, obrigada. A gente vai respondendo, então, né, no decorrer aí do nosso bate-papo, então, a essas dúvidas, né, mas eu percebo que quem trabalha realmente na indústria, principalmente no P&D, realmente vai ter que
gastar, investir um tempinho aí para realmente pegar todas essas normas, né, e realmente estudar, né, porque eu acho que são muitas mudanças, não dá também para a gente aqui 1 hora e meia pontuar todas, mas a gente vai atender pelo menos as principais, né. E com relação aos alimentos, né, e as bebidas, então, como a gente já mencionou um pouquinho antes, Ana, todos eles vão ter que entrar nessa nova regra aí da rotulagem nutricional, ou a gente tem alguma exceção dos alimentos e bebidas? Não, não são todos os alimentos que estão sujeitos a essas novas regras. A gente precisa dividir, né? Uma coisa, porque essa legislação trouxe 3 informações: informação nutricional, né, que é a tabela nutricional, informação nutricional frontal e as alegações nutricionais. Então, são 3 em 1. Separar, vou falar de tabela nutricional. Quem não é obrigado a ter tabela nutricional, é dispensado de ter a tabela nutricional. Algumas coisas mudaram em relação a 360, tá? Aqueles alimentos que estavam lá, vários foram mantidos, mas tivemos algumas inversões. Então, por exemplo, os aditivos e coadjuvantes de tecnologia. Na 360, eles eram dispensados de declarar tabela nutricional. Embora esses sejam alimentos que a gente usa com uma quantidade muito pequena para ter efeito tecnológico, isso não significa que eles não tenham contribuição nutricional, aporte nutricional no meu produto final. Então, o que a Anvisa fez? Agora, estes produtos são obrigados a terem tabela nutricional. Não necessariamente no seu rótulo, mas precisa acompanhar algum documento técnico, alguma coisa, ou seja, o fabricante desses produtos, eles são obrigados a terem esse controle, né? Uhum. Uma outra mudança é que antes era dispensado e agora ele não é dispensado, é o sal. Porque a gente também está falando aí de uma preocupação de um consumo excessivo de sal. Como não vai ser obrigatória a tabela nutricional num rótulo de sal, se a gente vai falar sódio e tudo mais, né? Outra coisa que não foi dispensada mais é as águas minerais, as águas adicionadas de sais, a água para consumo humano. Por que ela não tem obrigação da rotulagem? Porque ela tem uma legislação específica. Mas se você for lá e olhar na listagem os alimentos que não precisam, estão dispensados de tabela nutricional, você não encontra mais lá essas águas, tá? Tiveram alguns alimentos que a Anvisa incluiu na categoria de dispensados de tabela nutricional, como, por exemplo, o gelo, as frutas, hortaliças, leguminosas, tubérculos, cereais, nozes, castanhas, sementes e cogumelos, desde que esses produtos não tenham agregados a ele algum ingrediente, algum aditivo que forneça, né, uma quantidade significativa aí de açúcares, de sódio, de gorduras e tudo mais. As carnes, pescados embalados, refrigerados e congelados, eles também estão dispensados da tabela nutricional. Anteriormente, a legislação trazia esses produtos, só eram dispensados os produtos in natura. E aí, agora, a Anvisa tirou essa informação do in natura, então, são as carnes, pescados embalados, né? Por exemplo, se ele não trouxer agregado, não for nenhuma carne temperada, que traga sal, que traga, sei lá, um amido, alguma coisa assim, ela não precisa ter tabela nutricional. Agora, se eu vou vender um corte carne embalado, mas ele já vem temperado, ele vai ter sal, ele vai ter especiarias, ou seja, eu estou agregando um valor nutricional significativo no meu produto, ele é obrigado a ter a tabela nutricional. Agora, quando a gente... Ok, falamos de tabela nutricional. Quando a gente se refere às regras de rotulagem nutricional frontal, que é a grande novidade, né, desta norma, a gente tem alimentos que é proibido declarar a rotulagem nutricional frontal, e a gente tem alimentos
que ela é opcional. Então, os alimentos que estão proibidos de declarar essa rotulagem nutricional frontal: as frutas, hortaliças, legumes, tubérculos, cereais, nozes, castanhas, sementes e cogumelos, as carnes, pescados embalados, refrigerados e congelados, as farinhas, os ovos, os leites fermentados e os queijos. Todos esses produtos, desde que não tenham nenhum ingrediente, né, aditivo que seja, que vai agregar açúcares adicionados ou que vai agregar algum valor nutricional significativo em relação a gorduras saturadas e ao sódio. Embora esses produtos todos, eles tenham, por exemplo, você pode perguntar, poxa, mas como um ovo, eu não vou declarar o teor, não vou precisar fazer uma rotulagem nutricional frontal. A Anvisa entende que mesmo eles tendo alto teor de algum nutriente crítico, esses alimentos, eles são muito importantes para uma alimentação saudável. Então, eu não posso simplesmente colocar ele com uma advertência e bani-lo da nossa alimentação. Então, eles ponderaram muito em relação a tudo isso. E aí, o que eles fizeram? Por exemplo, o queijo é uma coisa que eu trago para vocês, devolvo para vocês a dúvida, né? Ele fala que queijos que não precisam ser adicionados, se eles forem adicionados de sódio, por exemplo, de algo que agregue sódio, que ele passa a ter obrigatoriedade. A maioria dos nossos queijos, eles são salgados, o único queijo doce é o queijo Petit Suisse, né? Então, eles teriam sal. E aí, a dúvida é, o que é que vai entrar nessa... Quando eu digo queijos, quem são esses queijos? São todos os queijos? Eu andei lendo alguns documentos da Anvisa e ela comenta, assim, que ela fez uma varredura nos regulamentos técnicos do Ministério da Agricultura e a maioria dos queijos, eles têm os ingredientes obrigatórios e os ingredientes opcionais. Toda vez em que a formulação do meu produto vale para o queijo e vale para o leite fermentado. Algum ingrediente ou aditivo que esteja lá nesse de ingredientes opcionais e ele está agregando valor nutricional, ele passa a ser obrigado a ter a rotulagem frontal, tá? Nutricional frontal. Ainda continua proibido fazer leite em pó, os azeites, outros óleos, o sal. O sal eu sou obrigada a fazer a tabela nutricional, mas eu não posso fazer a nutricional frontal, que é usar a lupinha, tá? Fórmulas infantis, fórmulas de nutrição integral, fórmulas para controle de peso, suplementos alimentares, as bebidas alcoólicas, produtos destinados exclusivamente a processos industriais, que são os ingredientes, que são os aditivos, né? Se for de indústria para indústria, eu não preciso, não posso utilizar as regras da lupa. Produtos destinados exclusivamente a serviços de alimentação, que a gente chama de food service, aditivos alimentares e coadjuvantes. Então, eles estão proibidos de utilizar as regras da lupa. Agora, quem é que pode utilizar se quiser, tá? Então, eu tenho um produto que tem uma embalagem cuja área principal dele é menor do que 35 centímetros quadrados. Se eu quiser fazer a declaração de informação nutricional frontal, eu posso fazer, mas se eu não quiser fazer, eu não preciso fazer, tá? Alimentos embalados no ponto de venda a pedido do consumidor, também é opcional, é o fabricante que vai escolher se ele vai rotular ou não com relação à rotulagem nutricional frontal. Alimentos embalados que sejam preparados ou fracionados e comercializados no próprio estabelecimento. Então, por exemplo, eu tenho uma loja onde eu produzo bolos, e esses bolos eu vendo ali também, mas eu vendo eles embalados. Nesse caso, eu estou produzindo, vendendo e embalando no meu próprio balcão. Então, nesse caso, eu posso escolher se eu vou colocar a lupa ou não. Eu gosto sempre de fazer um paralelo, porque hoje em dia já existem várias franquias, principalmente na área de bolos, essas coisas. E o que acontece? Tudo é feito numa cozinha industrial,
dessa cozinha industrial, ele distribui para todas as lojas franqueadas. Então, o produto é embalado, o produto é rotulado. O que é que vocês acham? Esse produto tem tabela nutricional obrigatória e tem que se adequar às regras da lupa? Sim, esse produto precisa, porque ele não está sendo produzido e vendido no próprio balcão no mesmo local. do fabricante, tá? Então, nesse caso, eu vejo muito essas dúvidas, porque cresceram muito essas franquias. Sim. Então, a gente precisa, não é porque está ali, alimentos embalados, sejam preparados, fracionados e comercializados no próprio estabelecimento, não é porque eu tenho a marca A e eu sou franqueado da marca A, eu vou receber o bolo e isso não precisa rotular ou seguir as regras. Cuidado, precisa prestar muito atenção nisso, tá? Então, esses são o que tem obrigatoriedade, o que é opcional e o que não pode ter em relação à nova norma. Tá joia, Ana. Não, muito esclarecedor. Realmente a gente percebe, né, que a gente realmente vai ter que estudar além de estudar o nosso produto, né, como ele é feito, o processo. Então, eu acho que realmente a gente vai ter que aí investir um tempinho, né? Cada fabricante vai ter que realmente olhar a sua linha, olhar os seus produtos e ver se há necessidade ou não, porque quando a gente escutou a primeira vez, a gente achou que todos os alimentos e todas as bebidas teriam que obrigatoriamente ter, e a gente percebe que não, né, Ana? Muito, muito legal essa sua resposta aí. E, Aline, vamos agora sanar essa dúvida, que eu acho que é recorrente da grande maioria, né? Agora, com essa nova norma, né? Quando realmente ela passa a entrar em vigor, né? A partir de que momento eu realmente tenho que já me adequar, e se as normas antigas, se elas ainda estão vigentes ou não, se eu já tenho que utilizar somente essa, que entrou em vigor agora em outubro. Vamos sanar essa dúvida aí, que também é uma dúvida até particular minha, tá? É a pergunta que não quer calar. Quando entra em vigor? Exato. Como se fossem 3 fases, né? Então, primeiro a legislação é aprovada, depois ela é publicada e aí ela passa a estar em vigor. Essas legislações da nova rotulagem nutricional, elas foram aprovadas no dia 7 de outubro de 2020, na reunião da Anvisa, por unanimidade. Aí ela foi publicada 2 dias depois, no dia 9 de outubro de 2020. Então, essas 2 fases a gente já passou, já concluiu, já está aprovada e já foi publicada, mas ela passa a estar em vigor, ela passa a vigorar 24 meses após a publicação. Então, ela foi publicada no dia 9 de outubro de 2020 e 24 meses após, ou seja, 2 anos, né, lá no dia 9 de outubro de 2022, que ela passa a estar em vigor. Até lá, até o dia 9 de outubro de 2022, as legislações que a gente tem hoje de rotulagem nutricional estão em vigor, elas são válidas, elas precisam ser seguidas. E só então, daqui 2 anos, praticamente, né, as novas legislações, a RDC 429 e a Instrução Normativa 75, começam a vigorar. Mas também tem o prazo de adequação, que aí tem algumas particularidades, mas a partir do dia 9 de outubro de 2022, elas estão em vigor. Tá certo. Então, para a pessoa que está entrando hoje, né, nessa área aí de rotulagem, não adianta estudar só a nova norma, a gente tem que saber as antigas também, né? Então, por 2 anos elas ainda vão perdurar, né? Então, tem que estudar a antiga e também já ir estudando essa nova norma, né? E, André, quem está chegando agora precisa estudar 2 rotulagens nutricionais. Primeiro a que está em vigor para começar a trabalhar em tudo que está acontecendo. E paralelo, a nova rotulagem nutricional para já saber também o que vai mudar, o que vai ter que adequar, então tem que estudar. Exatamente. E, André, eu falo um pouquinho desse prazo aí, dessa adequação, então, o que você pode mencionar para a gente? Essa pergunta, ela complementa bastante até o que a Aline já comentou, né? Então, a gente colocou aqui em tela um slide que explica bastante. É interessante comentar,
de um conceito que tem sido utilizado pela Anvisa, né, nas últimas publicações que tem feito em alimentos. É um conceito já conhecido no mundo jurídico, que se chama vacatio legis, né? É um tempo que dura entre o prazo, a data de publicação da norma e o prazo de entrada em vigor dessa norma, né? Então, durante esse período, nada acontece. É o que a Aline falou, durante esse período, continue com a 360, a 359 e a 54, e quando ela entrar em vigor, que esse tempo de vacatio legis é 24 meses ou 2 anos, que sim, as normas vão ser revogadas e os produtos têm que ser adequados. Então, olhando para esse quadro, a norma foi publicada dia 9 de outubro de 2020, né? Então, daqui 2 anos, em 9 de outubro de 2022, os produtos fabricados a partir dessa data deverão entrar no mercado já adequados com a nova rotulagem nutricional, né? Produtos que nesta data se encontram já no mercado terão prazo a mais de 1 ano, são 2 meses. Então, contando da data de publicação, é um total de 3 anos. Importante ressaltar também que os produtos fabricados até esse prazo de adequação que estão no mercado, eles podem continuar sendo comercializados até o seu final do seu prazo de validade, né? Para uma categoria um pouco específica, que no começo da discussão, a Anvisa até pensou na possibilidade dessas empresas estarem excluídas dessa rotulagem, mas depois se voltou atrás e ela deu um prazo maior, que são produtos fabricados por agricultor familiar, empreendedor familiar rural, uma agroindústria artesanal, empresas de pequeno porte, eles vão ter 24 meses após entrar em vigor. Então, contando da data de publicação, são 4 anos para adequação, né? E as bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis têm aí um prazo até 36 meses após a entrada em vigor, que dá um total de 5 anos para estar se adequando a essa nova legislação. Tá joia, Andréia, obrigada. E qual vai ser a base de informação, né, que a gente precisa, que a gente deve utilizar aí para o cálculo da nossa rotulagem nutricional? Ana, você pode ajudar a gente? Sim, existem 3 opções de metodologia. A primeira que é a análise laboratorial, a segunda é um cálculo teórico, com base num banco de dados que você monta com as informações que vêm do seu fornecedor. Então, eu uso na minha formulação açúcar, cacau, leite. Então, esses fornecedores vão me encaminhar as tabelas nutricionais deles e eu vou montar um banco de dados e a partir disso, junto com a minha formulação, eu consigo montar a minha tabela nutricional. E a outra opção também é por cálculo teórico, só que é considerando as tabelas de composição de alimentos que a gente tem disponível. É uma tabela TACO, uma tabela do FDA, então, assim, essas tabelas que hoje a gente tem disponíveis aí. Aí você vai me perguntar, qual que é a melhor opção? Eu, particularmente, não gosto muito de utilizar essas tabelas de composição. Principalmente se eu estiver fazendo um produto que ele tem, eu uso na formulação ingredientes formulados também, ingredientes compostos que a gente chama. Por exemplo, eu vou usar uma margarina para fazer um cookie. E eu fabrico cookies, eu tenho que fazer a tabela nutricional do meu cookie. A variação do perfil nutricional de uma margarina é enorme. Então, eu tenho hoje as margarinas no mercado de 80% de lipídios, né, gorduras totais, eu tenho de 70%, eu tenho de 35%. Se eu utilizo um banco de dados, né, de tabelas de composição, ela tem um valor X lá. Não necessariamente esse valor reproduz exatamente o que eu estou usando, né? Então, quando eu uso essa tabela, esse banco de dados, para eu calcular minha tabela nutricional do meu cookie, eu tenho aí essa possibilidade de variação dos ingredientes, né, do valor nutricional em si. Isso significa que a gente pode sim ter um problema de fiscalização quando eles compararem o meu valor calculado teórico, que é o que eu vou apresentar, versus o laudo que eles fizeram análise, e é um laudo laboratorial, que é o real,
né? Eu calculei da maneira teórica e ele fez o real. Agora, se eu, por exemplo, tiver na minha empresa, tenho lá um budget com os recursos financeiros para eu poder fazer um cronograma de análise de produto final, eu talvez não tenha o dinheiro para fazer a análise de todos os meus produtos finais. O que é que eu faço? A minha recomendação sempre é montar um banco de dados próprio. Então, assim, se eu não tenho dinheiro nenhum, eu preciso, de alguma maneira, estabelecer em contrato com os meus fornecedores que eles me garantam aqueles valores nutricionais que eles estão me passando. Com base nisso, eu monto o meu banco de dados mais fiel do real, né, em relação ao real, e aí faço o cálculo da minha tabela nutricional. Agora, se eu tiver um dinheirinho, né, não é tanto, mas é alguma coisa, eu sempre recomendo que a empresa faça análise das matérias-primas, inclusive, que ela está recebendo. Ok, o fornecedor está te falando que tem tanto. Vamos só, sei lá, uma vez por ano, uma vez a cada... checar se é realmente isso. Sendo isso, o que acontece? Eu estou montando um banco de dados cada vez mais fiel à minha realidade. Mesmo considerando que a gente tem problemas de sazonalidades, então a matéria-prima ela é diferente de acordo com a época do ano, suco de laranja, por exemplo. Mas eu estou conseguindo estreitar isso para que eu não venha a ter um problema lá na frente. Então, assim, eu gosto bastante da proposta de você ter um cronograma anual de análise das matérias-primas para você comparar aí em relação àquilo que o seu fornecedor está te mandando, se você está ok, se não está ok, e você amarra isso em contrato, tá? Então, assim, vocês conseguem perceber a diferença entre um banco de dados mais fiel, né, e um banco de dados de tabela de composição? Qual é o impacto disso na tua tabela nutricional versus uma fiscalização? Sim, é um trabalho aí, digamos, a muitas mãos, né? Então, não só do fabricante, mas também do seu próprio fornecedor, né? Então, mais uma vez, o fabricante realmente vai ter que buscar essas informações no fornecedor, que seja um fornecedor também idôneo, né? Que possa passar, e em contrapartida, o fabricante também, se possível, fazer essas análises, né? Desculpa, Andréia, você ia mencionar? Complementando essa fala da Ana, eu até esqueci de comentar na minha fala anterior, quando a gente estava falando do prazo, né? Os fornecedores, né, que são os ingredientes para fins industriais, sejam ingredientes ou aditivos ou coadjuvantes, eles também são obrigados a essa rotulagem, como a Ana já falou, e eles vão ter um prazo também de adequação, né? O prazo desses fornecedores realmente são 2 anos, né? Esse tempo de vacância aí de 24 meses que a Anvisa está dando, e eles vão ter que se preparar para fornecer essas informações para seus clientes, né? Eu chamo a atenção aqui também a nova novidade, que é a inclusão do açúcar adicionado, do conceito da definição de açúcar adicionado e a inclusão dessa informação na rotulagem. Muitas empresas hoje, elas fornecem até já por opção, a tabela nutricional e pelos clientes pedirem mesmo, porque eles precisam dessa informação para calcular as informações do seu rótulo, mas elas fornecem informação de carboidratos, não tinha essa obrigatoriedade. Então, esses fornecedores de matérias-primas, eles também vão ter que repensar suas formulações, avaliarem dentro do conceito de açúcar adicionado, o que é açúcar adicionado, para atualizar as informações nutricionais e encaminhar para os clientes para que eles possam fazer. E eles vão ter um prazo aí de 2 anos para estar fazendo tudo isso. Não, legal, Andréia, muito bom que você mencionou, porque realmente até a gente na Master Sense já recebemos algumas perguntas, né, com relação a isso, então realmente foi o que a Ana também mencionou, né, a gente vai ter que, se quem não tinha, né, essas informações, vai ter que buscar realmente para poder fazer aí o cálculo, né, correto, né. E Ana, você que estava mencionando aí sobre essas adequações, enfim, diz para a gente como é que a Anvisa, né, vai verificar a veracidade dessas informações que vão estar aí na rotulagem. Olha, geralmente isso acontece através de laudo de análise. Então, algum órgão fiscalizador, ele resolve fazer as análises e aí eles comunicam, se não for a Anvisa, mas
Se for a Anvisa comunica direto o fabricante. Se não for a Anvisa, esses órgãos mandam para a Anvisa e a Anvisa faz contato com o fabricante. Então, o que a Anvisa vai fazer? Ela vai pegar o seu rótulo, porque geralmente no laudo de análise já tem até uma cópia do rótulo, né, com a tabela nutricional, porque eles fazem essa comparação daquilo em que você declarou versus aquilo que eles conseguiram de resultado nas análises. Então, se os valores derem diferentes, e aí, o que eu faço? Né? Óbvio que vai ser impossível a gente ter valores exatamente iguais. Por mais que tenha a padronização de processo, por mais que a gente tenha a padronização de matéria-prima, por mais que a gente tenha uma série de controles, existem variações de matéria-prima, não tem como, de sazonalidade, existe variação de processo, nenhum processo é 100% igual. A Anvisa também leva isso em consideração. Ela já levava isso em consideração na 360, de rotulagem, que ela falava que era permitida uma variação de mais ou menos 20%. Agora, nessa nova norma, ela adotou um limite, 2 limites, na verdade, um limite máximo de variação de 20% para aqueles nutrientes cujo consumo excessivo esteja associado a um risco de saúde. Então, por exemplo, valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, sódio e colesterol, teu limite agora é um limite máximo de 20%. Então, o que eu tenho no rótulo, eu posso, no laudo de análise, ter até no máximo, é aceitável, né? Até no máximo 20%, tá? Essa análise que a Anvisa vai fazer. Agora, o outro limite é o limite mínimo de variação de 20%. Para quais nutrientes? Aqueles em que eu preciso ter que traz uma proteção aumentada para a saúde, que são as proteínas, os aminoácidos, as fibras alimentares, as gorduras monoinsaturadas, gorduras poliinsaturadas, vitaminas, minerais e as substâncias ativas. Então, agora essa nova norma, ela vai fazer essa comparação com base nesses 2 limites diferentes. Um limite máximo para aqueles que trazem problemas para a saúde e o outro para limite mínimos para aqueles em que é bom a gente consumir na dieta e tudo mais. Tá certo. Não, muito esclarecedor, né? Então, não é assim, eu vou fazer e pronto, ninguém vai fiscalizar, não, realmente vai ter uma fiscalização, né? Porque a hora que o produto tiver ali a lupinha, né, o selo, eu acredito que muitos fabricantes aí vão entrar em briga, né, para alegar que realmente o produto pode ter ou pode não ter o selo, né? Então, a gente percebe que realmente a Anvisa está determinada mesmo a seguir, né, e que o fabricante realmente, né, faça aí, seja idôneo, né, com relação ao que ele vai fabricar, que ele vai declarar também aí na sua embalagem, no seu rótulo, né? E falando também um pouquinho, quer falar, só Ana? para complementar, assim, ó, a gente mais vai ter nesse momento de fiscalização vai ser de associações, entidades de defesa de consumidor, porque eles querem mais do que nunca que as empresas estejam declarando exatamente aquilo que tem no produto. Ter esse problema de enganar, porque eles sempre acham que a indústria é o vilão, né? Sim. E o consumidor é o bonzinho. Então, assim, a gente, como indústria, tem esse papel de mostrar exatamente como o nosso trabalho também é sério, né? Exato. Eles que vão aí fiscalizar, eles que vão fazer denúncia, eles que vão correr atrás disso para a gente ficar redondo. Então, eu sempre brinco, gente, pelo amor de Deus, não pega o rótulo do concorrente e copia a tabela nutricional e põe no seu, porque isso não vai dar certo. Você vai ter problema, entendeu? Exatamente. Mas eu acho que realmente sai caro, né, Ana? O barato sai caro, exato. Muito legal essa sua pontuação.
E Aline, vamos falar um pouquinho aqui da lupa, né, da tão famosa da lupa e do claim. O produto vai poder ter, né, aí o selo e vai poder também ter um claim nutricional. Como que vai ficar isso? Porque eu acredito que isso também fica um pouco confuso, né, tanto para quem fabrica e também para o próprio consumidor, né? Só para complementar o que a Ana estava falando, que ela falou para não copiar a tabela nutricional do concorrente, definitivamente, as gráficas também não são os lugares mais adequados para fazer a rotulagem e principalmente a tabela nutricional, tá, gente? Então, assim, eu sei de casos de empresas que simplesmente mandam para a gráfica e a gráfica faz o que achar mais bonitinho, então não é adequado também. Mas Oi? Olha o risco de imagem que a empresa está correndo. Não né? Exato. De crises sem fim. Exato. E o pior é que, infelizmente, toda vez que eu cito isso, tem alguém que fala: é verdade, eu conheço uma indústria que faz isso. Eu conheço uma Nossa! Aí eu fico tipo, ok, né? Então, falando sobre as alegações nutricionais e os selos, né? O selo da rotulagem frontal, rotulagem nutricional frontal. Eles podem coexistir no mesmo rótulo, o rótulo pode apresentar as informações nutricionais complementares e também a rotulagem nutricional frontal, mas com algumas regrinhas. Então, assim, a gente não pode fazer uma alegação nutricional que seja sobre o mesmo nutriente apontado na rotulagem nutricional frontal. Então, a Ana já falou sobre isso aqui, mas só para exemplificar, eu não posso, por exemplo, usar uma alegação de reduzido em gorduras totais, ao mesmo tempo em que eu falo que o meu produto é alto em gorduras saturadas. Eu não posso dizer que o meu produto é reduzido em açúcares, ao mesmo tempo que eu falo que ele é alto em açúcares adicionados. Então, não pode ser referente ao mesmo nutriente. Mas as alegações e o selo podem existir. Então, eu posso ter um produto que é alto em açúcares adicionados, alto em gorduras saturadas e alto em sódio, mas que também é fonte de proteína. Então, eu posso falar esse fonte de proteína no mesmo rótulo, desde que essa alegação de fonte de proteína, no caso, não esteja na metade superior do painel principal, que é onde vai estar a rotulagem nutricional frontal, o selinho ali de lupa, e também a fonte utilizada para escrever essa alegação nutricional, ela tem que ser menor do que a fonte utilizada para fazer a rotulagem nutricional frontal. Então, assim, eu posso ter a rotulagem nutricional frontal, o selo de lupa e uma alegação nutricional como fonte de proteína, rico em fibra, alguma coisa desse tipo no mesmo rótulo, mas essa alegação nutricional ela tem que ser bem mais discretinha do que a lupa que realmente tem que ter o destaque ali no painel principal. Tá certo. E Aline, conforme você mencionou aí sobre os açúcares, né? Pergunta que também não quer se calar para quem é de P&D. Vamos falar um pouquinho sobre a maltodestrina, que é muito utilizada aí na indústria, né, para compor aí as formulações, principalmente quando a gente faz a redução de algum ingrediente, né? Como fica aí o caso da tão falada maltodestrina, né? Como que a gente vai colocar, como a gente vai fazer o cálculo? Você pode mencionar um pouquinho? Sim, a maltodestrina, assim como alguns outros ingredientes, como o mel e o extrato de malte, por exemplo, eles não eram considerados açúcares, né, pela legislação, porque açúcares são mono e disacarídeos, então frutose, glicose, sacarose, esses sim são açúcares, e a malto, o mel, eles não são considerados açúcares. Com a nova legislação, eles passam a ser considerados açúcares adicionados quando eles fizerem parte da composição de um alimento. Então, quando eles forem adicionados a algum alimento, eles passam a ser açúcares adicionados, mas não na sua totalidade, né? Nesses casos, a gente vai trabalhar com as frações de mono e disacarídeos que compõem esses alimentos.
Então, no próprio relatório da Anvisa, eles citam que as maltodestrinas podem ter até 9% da sua composição feita por mono e disacarídeo. Então, a gente vai precisar levar em consideração somente esses 9% de açúcares que compõem a maltodestrina na hora de pensar nos açúcares adicionados e não a quantidade de maltodestrina ou de mel que foi usado na totalidade. Só que por esse motivo, por agora, esses alimentos serem sim considerados açúcares adicionados, a gente não vai poder usar as alegações de açúcares, como por exemplo, sem adição de açúcares, em alimentos que tiverem a adição de maltodestrina, porque um dos principais critérios ali para se usar essa alegação é que o alimento não tenha açúcares adicionados. Então, não tem mais como fazer as alegações de açúcares quando a gente usa malto, mel. Eles em si não são considerados açúcares, mas são considerados açúcares adicionados. Ok, não, muito esclarecedor. Então, realmente, o pessoal de P&D vai ter que pensar aí em outras soluções, né? Não só colocar tudo em relação aí à maltodestrina, né? E, mas, Ana, como é que eu... nas reformulações dos alimentos, né? Não só do selo da rotulagem nutricional frontal, mas também das alegações. Exato. Ana, e como é que eu posso definir, né, quando aplicar o perfil do alimento, né, para ele ser sólido ou líquido? Esse conceito de sólido e líquido, a gente já usa ele para definir como a gente declara o peso líquido no rótulo. Tá. Então, a legislação do Inmetro já traz essas regras para você saber se você vai declarar o seu produto em unidade de massa, que seria peso líquido, ou em unidade de volume, que seria volume líquido. Então, uma vez em que você já fez esse estudo para saber qual vai ser a sua declaração de peso líquido, se é em massa ou se é em volume, você utiliza esse mesmo critério para você saber se o seu produto é o perfil de sólido ou o perfil de líquido. Então, assim, se o meu produto é um iogurte, que ele é obrigado, o Inmetro tem uma legislação que obriga a declarar em gramas. Então, o meu perfil tem que ser de alimento sólido, porque eu estou declarando o peso líquido em gramas, tá? Agora, se eu tenho um suco, que o meu é volume líquido, que eu vendo em unidade de volume, então o meu perfil vai ser de perfil de alimento líquido. Ok, não, faz muito sentido agora, né? E, Ana, como que você acha, né, que a indústria pode se estruturar para realizar essa mudança, né? Visto que a gente tem aí um prazo, então, de adequação, né? Mas como fabricante, posso pensar, então, onde que eu posso começar, então, fazer essa nova estruturação, né? Será que você consegue dar um norte aí para a gente, um direcionamento? Olha, eu sempre digo que, primeiramente, a empresa precisa avaliar o impacto dessa nova norma no portfólio de produto deles. Então, assim, primeiro eu preciso conhecer quais são os meus produtos que são impactados por essa norma e qual é o impacto. Então, por exemplo, se a grande novidade é a rotulagem nutricional frontal, quais os meus produtos eles terão essa lupa no painel principal? Se tiverem lupa relacionada a quê? A açúcares, as gorduras saturadas, a sódio. Então, eu sempre digo que esse é o primeiro cenário, conhecer como é que está a sua casa, né? Depois disso, eu sempre falo assim também, vamos entender um pouco do mercado, porque será que é possível eu também tirar completamente a lupa dos meus produtos? Como é que será que está o mercado? Como é que será que a minha cultura? Como é que será que é o paladar do consumidor? Então, a gente precisa também ir um pouco nessa linha de não só entender a mim, mas também entender ao mercado, porque eu não posso ser mais realista do que o rei, né? Um outro ponto é você começar a tentar montar um cronograma para saber qual que é teu prazo mínimo de alteração de embalagem. Claro que a gente não pode esquecer que o cenário é de que
todas as indústrias vão ter que mexer em embalagens. Então, provavelmente, o seu fornecedor de material de embalagem é comum a muitas indústrias. E aí, como é que vai ser o timing dele de mudança? Não é o mesmo de um timing de hoje, né, do dia a dia. Então, eu preciso levar isso em consideração na hora de eu montar esse cronograma para eu saber qual é esse prazo mínimo de alteração de embalagem. Eu preciso saber se o material é importado, material de embalagem é importado ou não, se vem de navio, se vem aéreo. Então, eu preciso ter tudo isso na ponta da língua para eu conseguir falar, olha, eu preciso de, no mínimo, 45 dias para conseguir fazer todo o meu processo, alterar minha embalagem, entregar no meu fornecedor produzir, me entregar e eu começar a minha produção, tá? Então, isso é uma outra coisa, conhecer esse prazo que vocês têm. Porque se eu tenho um prazo de 24 meses para me adequar, para trocar, eu tenho 45 menos para eu ter a embalagem na minha casa, eu tenho aí um período que eu conheço o período para eu saber se eu vou precisar reformular meus produtos, se eu não vou, se eu quero reformular, se eu não quero. E aí, assim, ok, eu já sei que eu tenho tudo isso, eu tenho informação nutricional para colocar na parte frontal, eu conheço o meu cronograma de embalagem, por onde eu começo? Eu sempre falo assim, que é o que eu vi muito quando eu trabalhei em indústria, a gente não pode ter ruptura do produto em mercado, isso é muito ruim, essas rupturas. Então, para eu não ter rupturas, ou se eu for ter rupturas, o que é que vai me impactar menos? Então, eu sempre falo como as prioridades devem ser através o meu produto que eu tenho maior faturamento, porque se eu tiver ruptura do meu maior faturamento, eu posso falir a empresa, né? Então, olhar para isso, qual é o meu maior faturamento, a outra, qual é a minha maior necessidade de reformulação. Eu tenho tecnologia para reformular, eu não tenho tecnologia ainda, qual vai ser o custo de tudo isso para eu chegar à conclusão se eu vou reformular ou se eu não vou reformular, porque trocar o rótulo todo mundo vai ter que trocar, porque a tabela nutricional está mudando, o modelo está mudando várias coisas, né? Então eu vou ter que mexer em rotulagem. Agora, mexer em rotulagem por conta de tabela nutricional e por conta do painel frontal, a nutricional do painel frontal. Então, isso também vai depender um pouco das estratégias que cada empresa vai usar e para cada marca que ele tem. Às vezes eu tenho uma marca que eu acabei de lançar e a minha marca promissora, só que o meu faturamento ainda é baixo, então eu não posso ter ruptura dessa marca no mercado. Então, precisa levar tudo isso em consideração na hora de estabelecer aí as prioridades, por onde eu começo, quando eu começo, como é que os meus parceiros estão engajados nessa mudança. Tá certo, realmente é uma estratégia aí, acho que de cada empresa, né? Cada um vai ter que olhar a sua linha, né? Os seus produtos, o que vende, o que não vende, entrar em contato aí com os fornecedores, não só dos ingredientes, das matérias-primas, mas também da própria embalagem. Enfim, eu acho que vai ser um trabalho bem grande, né? Que a gente não só joga nas costas do P&D, mas também em marketing, design, em tudo, né? Na logística, enfim, em tudo, né? Então, eu acho que realmente a indústria vai ter que estudar aí não só as normas, mas também como ela vai conseguir, né, atender também esse prazo aí para essa adequação, né? Muito legal, Ana. Eu acho só legal pontuar também que a Ana exemplificou aí vários pontos super importantes que a gente precisa levar em consideração, não é simplesmente chegar ali e mudar uma arte e pronto, me adequei. E, às vezes, eu vejo que quando eu falo sobre a legislação só entrar em vigor daqui 2 anos, as pessoas dão meio que uma relaxada, tipo, tá bom, 2 anos. Mas, assim, não dá para acordar no dia 8 de outubro de 2022 e pensar, é amanhã. Então, acho que ficou bem claro, pelo que a Ana falou, tem aí muito estudo. E antes de levantar tudo isso, acho que o pessoal precisa
entender a legislação, né, ver realmente por onde que vai começar, e aí fazer todo esse estudo e ver os prazos e tudo mais. Então, assim, 2 anos é um bom tempo, dá para fazer, mas também não está sobrando, assim, tipo, Exato. Precisa de um bom planejamento, né, meninas? Não tem como. Né? Lembrando aí que a gente tem empresas, né, de grandes portes, então realmente, né, vai impactar bastante. Se a pessoa não se acordar agora, falar vamos se mexer, já vamos colocar a mão na massa, realmente vai acabar o prazo e pode correr o risco realmente de não cumprir aí essa nova norma, né? Muito bem pontuado, Aline, que às vezes acontece, né, o famoso jeitinho brasileiro, deixa, daqui a 2 anos, daqui a pouco eu penso, eu nem sei se eu vou estar aqui ainda, né? Então, realmente, a gente tem que... Não, na hora que estiver chegando perto, a gente faz mais 1 ano. Exato. Não pode ser dessa maneira mesmo. Muito legal, Aline. E, bom, agora que a gente já sabe, né, que já tem essa nova norma aí, né, para começar a entrar em vigor aí no Brasil, André, eu queria que você mencionasse um pouquinho, né, com relação ao Mercosul, como é que fica, né, em relação ao Mercosul, se vai ter também, tem essas novas leis, o que o Mercosul está pensando, né, qual é o peso também do Brasil perante ao Mercosul, se você tem alguma informação com relação a isso para passar para a gente. Claro. Antes, só me desculpar que as crianças apareceram, nosso novo normal, eu estava tentando dispensá-las com um simples olhar. Então, eu tive que fechar a porta, trancar, para eles não virem aqui pedir o meu celular, desculpa. Não tem problema. Você tocou num tema muito, muito importante e realmente eu acho que é um tema de muitas dúvidas, né, para muitas empresas. E como que vai ficar o Mercosul frente a tudo isso, né? Na verdade, essa discussão de rotulagem adicional no Mercosul, ela já vem há muito tempo, né? A gente, primeiro que não pode esquecer que a norma de rotulagem adicional no Brasil, a 360 e a 359, são normas harmonizadas no Mercosul, né? Então, elas foram discutidas e aprovadas lá atrás pelos 4 países do Mercosul, Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Então, hoje, esses países, eles devem seguir as mesmas regras, né? Porém, as discussões do Mercosul, elas são muito morosas, né? E não é a primeira vez que o Brasil, para atender uma demanda interna, uma necessidade do nosso país, ele publica uma norma sem esperar o fechamento do tema no Mercosul. Isso já aconteceu lá atrás com os alergênicos, né? Então, o Brasil já vinha sinalizando no Mercosul que talvez não desse tempo de esperar a conclusão desses trabalhos, né? E isso já foi até feito por outro país, o Uruguai publicou o seu modelo de rotulagem adicional frontal em 2018, ele vem aí prorrogando esse prazo de entrada em vigor do decreto, mas ele também saiu na frente, pensando do ponto de vista de Mercosul, né? A posição do Brasil é tentar, na medida do possível, né, prevalecer que as nossas regras que estão publicadas aqui sejam aceitas no Mercosul, né? Então, o Brasil está, nesse momento, trazendo o que a gente tem hoje publicado para que seja aprovado no Mercosul, né? A gente sabe que, com certeza, essa discussão é muito difícil, né? São vários obstáculos aí que a gente vai enfrentar. Por exemplo, na discussão, eu tive a oportunidade de participar da última reunião do Mercosul, né? Então, teve uma discussão sobre açúcares adicionados ou açúcares totais, né? O Brasil é o único país dos 4 do bloco que está levando a proposta de açúcar adicionado e os outros países estão querendo que seja açúcar total, né? Então, vão ter ainda vários pontos importantes de discussão, né? Porém, a gente percebe que os demais países, principalmente a Argentina, está com muita pressa da publicação de uma rotulagem nacional frontal no seu país também. Está tendo uma pressão muito forte em todos os países com relação a essa legislação, né? Então, considerando a Argentina e o Brasil, que é o braço mais forte que a gente tem aí no Mercosul, eu acredito que a harmonização dessa norma no Mercosul, ela não vai demorar tanto tempo como é realmente de costume, e o que a gente vê aí de outras normas sendo discutidas a nível de Mercosul, né? Então, na verdade, a gente tem que esperar, né, a próxima reunião do Mercosul está marcada agora para novembro desse ano, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa reunião, até porque vai ser
a primeira reunião após a publicação da norma no Brasil, né, para ver como que vai se comportar essa discussão. Mas os países realmente estão com muita pressa, né? E a própria RDC 429, né, no parágrafo único ali do artigo que ela fala quando que vai entrar em vigor a norma, que é daqui 24 meses, ela coloca, né, que pode haver uma possibilidade, né, de mudança da norma, né, que vai ser motivada aí antes da entrada em vigor, no caso, que poderia ser motivada frente a um resultado de negociação, de harmonização com o Mercosul. Então, assim, em conclusão, a gente tem que estar muito atento a essas discussões, vamos ver o que vai acontecer aí em novembro, acho que a gente vai ter bons elementos aí nessa próxima reunião, e ver o que vai acontecer aí com o Mercosul e os demais países. Tá certo. E com relação aí à nossa nova rotulagem frontal, né, a gente já sabe que teve outros países, né, que já tem isso em vigor, né, você pode mencionar se teve algum problema, algum case de sucesso, como foi, né, essa implementação nos outros países aí dessa rotulagem frontal? Sim, com certeza, Simone. Na verdade, né, tem muitos países, né, que têm adotado aí ações para facilitar a compreensão das informações nutricionais pelos consumidores, né, e a gente vê a implementação de uma rotulagem nutricional frontal complementar a uma rotulagem nutricional sendo uma abordagem que tem sido muito adotada, né. Então, hoje a gente já tem aí mais de 40 países que já têm modelos de rotulagem nutricional frontal, bem diferenciado entre eles, né? O Brasil, ele é o 6º país da América Latina que adotou e publicou uma norma de rotulagem nutricional frontal, ficando atrás apenas do Equador, do Chile, do Peru, do Uruguai e agora, mais recentemente, o México, né? O Equador foi o primeiro país da América Latina. O modelo do Equador, ele é um pouco diferente do que vem sendo adotado pelos demais países da América Latina, né? O modelo do Equador é um modelo de semáforo, é um modelo de cores, né, a cor vermelha, verde e amarela, que é o conhecido Traffic Light, né, o Equador publicou isso desde 2014, e ele é uma rotulagem complementar, mas não é uma rotulagem complementar frontal, né, a diferença da norma do Equador é que não é obrigatório essa informação estar no painel frontal dos alimentos, do rótulo dos alimentos, pode estar em outros painéis, né. O México veio aí com a publicação esse ano, em março, entrou em vigor agora em outubro, né? A legislação do México, ela é uma legislação bem mais restritiva, né? O perfil nutricional do México, ele segue aí fielmente o perfil nutricional determinado pela OPAS, da Organização Mundial de Saúde, né? O México traz aí outras informações, além do Brasil, tem necessidade de selo para calorias, para gorduras trans, né? Existem 2 statements aí adicionais da legislação do México, que contém edulcorantes ou contém cafeína, e ainda uma informação adicional de que deve ser evitado o uso em crianças ou não recomendado para crianças, né? E vamos ver aí, é bem recente a publicação do México, vamos ver aí como que o mercado vai se comportar e como as indústrias vão se comportar, né? Na verdade, a gente já vê bastante movimentação, né? Eu trabalho ali na EFF, a gente já vê bastante movimentação dos clientes, né? Pedindo ajuda para poder se adequar a essa nova legislação. Vamos ver como o mercado vai se comportar, né? Já no caso do Chile, o Chile foi o primeiro país a publicar o modelo do selo, nesse formato de um selo preto com fundo branco, né? Adotar essa forma de rotulagem aí um pouco mais forte, digamos assim, né? Ele também tem um selo de alto EN, comparando com o Brasil, ele tem informação a mais de calorias, né? E o que a gente vê no Chile, né? O que é interessante sinalizar aqui é que houve um aumento significativo do aumento do uso de edulcorantes nos alimentos em substituição ao açúcar, né? Que é um tema que está aí bem no radar da Anvisa, né? A Anvisa pretende fazer um trabalho de monitoramento, eles até chamaram de uma avaliação regulatória posterior a isso, né? Para poder verificar se vai ter um aumento do consumo de edulcorantes aqui no Brasil, né? Essa preocupação da Anvisa não é uma questão de segurança, né? Os edulcorantes são aditivos alimentares aprovados e seguros, avaliados pelo Códex, avaliados pelo JECFA, mas é mais uma preocupação do aumento da ingestão do consumo de edulcorantes no Brasil, que poderia aí superar uma ida numérica
que vem aí determinada pelo Códex e pelo JECFA, né? Então, a gente consegue pontuar esse resultado já que teve no Chile, e também tem um estudo que tem sido utilizado aí por alguns canais de comunicação, né, para suportar a implementação do selo, frente à diminuição do consumo de alguns tipos de alimentos. Esse estudo está relacionado bem ao consumo de bebidas açucaradas, né, que foram coletados dados antes da implementação da norma e após a implementação da norma no Chile começou em junho de 2016, e o estudo apontou que houve sim, né, dentro do período de 2015 a 2017, uma diminuição, né, do consumo dessas bebidas com selo de alto teor de açúcar, né, teve uma diminuição aí arredondando, uma diminuição de 24%, né, e no mesmo período teve um aumento, né, de bebidas sem o selo de alto teor de açúcares, de mais ou menos 5%, né, apesar de que a consequência com relação ao resultado efetivo na saúde, se realmente diminuir o consumo calórico da população, ela é um pouco questionável, né? O número foi relativamente baixo, teve uma redução média aí de 7,4 quilocalorias por peso corpóreo durante o dia, né? Então, assim, de qualquer maneira, Simone, a minha conclusão é que a gente tem que esperar a implementação, né, os países têm os seus costumes, têm as suas culturas diferentes, né, e a Anvisa vai estar, sim, fazendo essa análise de resultado regulatório para verificar, um dos pontos é a questão do aumento de edulcorantes, se o perfil está sendo efetivo, se a norma está sendo efetiva e está entregando o que o governo veio trazer com essa nova legislação, né, e se está ocorrendo também a reformulação dos alimentos. Tá certo. E, Andréia, a gente já vinha trabalhando, né, com os acordos aí, né, de redução de açúcar e sódio, né, com relação a essa nova legislação. Em que pontos, né, eles se conversam, então, a nova legislação com esses acordos que já estavam existindo e a gente já estava trabalhando com eles? Sim, o Brasil teve 2 acordos, né, na verdade, de termos de compromisso de redução de sódio e de açúcar, né. No caso do sódio, foram 6 termos de compromisso assinados aí pelo governo e pela indústria, né, uma redução aí voluntária por parte da indústria, né. As primeiras metas, elas tiveram aí valores para serem alcançados em 2012, e as últimas metas até 2017, né. A gente vê que teve até algumas categorias que já teve uma repactuação, no momento não se fala em repactuação de novas categorias, mas as primeiras categorias, que foi macarrão instantâneo, bisnaguinha e pão de forma, teve uma repactuação de metas já tem metas agora para 2018 e tinha meta agora até 2020, né? Mas comparando com os valores da proposta de redução de sódio e perfil nutricional, das 35 categorias de alimentos, foram 35 categorias de alimentos, né, impactadas aí pelo termo de redução de sódio, a gente vê que 19 dessas categorias terão o selo de alto teor de sódio, né. Já com relação ao açúcar, as metas são aí relativamente recentes, né, as metas foram adotadas para o biênio de 2020 e 2022, então esse processo de redução ainda está acontecendo, né. É importante ressaltar que a meta de redução de açúcar, ela fala de açúcar total, né, e quando a gente está falando de perfil nutricional, por informação nutricional frontal, a gente está falando de açúcar adicionado, então tem que fazer uma avaliação aí do quanto tem de açúcar adicionado nesses produtos, né, mas comparando o perfil de alto teor de açúcar adicionado com os valores de redução das metas, então vamos dar um exemplo de um alimento sólido, né? O perfil para você colocar no rótulo alto em açúcares adicionados é igual ou acima que 15 gramas por 100 gramas de produto, né? Uma meta de redução de uma categoria um biscoito recheado, né? A meta de redução é chegar a 36,4 gramas em 100 gramas, né, de açúcares, né? Já quando a gente fala de um bolo com recheio e cobertura, a meta é diminuir até 50 gramas de açúcares e 100 gramas de produto. Então, a gente vê que os valores aí são bem acima do perfil nutricional, né? Então, assim, a conclusão que eu faço é que o valor do perfil nutricional, ele não está diretamente relacionado com as metas de redução.
No entanto, né, essas metas, elas foram positivas, elas foram bem válidas, porque se a gente for pensar que as categorias hoje não tivessem passado por nenhum momento de redução, elas estariam sendo muito mais impactadas. Então, a gente já teve aí no mercado uma redução gradativa do teor de sódio e de açúcares desses produtos, né? Açúcares ainda está acontecendo, mas essa redução, ela vem aí a ajudar a essas empresas também a estar atendendo hoje aos critérios dessa nova legislação, né? Então, o que eu gostaria de colocar aqui é que não é diretamente relacionado, mas as metas, elas trazem aí uma vantagem nesse sentido, né? Mas muitas categorias que já passaram por redução ou ainda estão passando, elas podem sim estar sujeitas à inclusão de um selo de alto teor na sua rotulagem, tá? Tá certo. Bom, pode complementar, Aline. Não, só que a Andrea estava falando sobre essa questão de ter sido detectado lá no Chile, que aumentou os produtos com edulcorantes, e da Anvisa estar com essa preocupação. Esse é um dos motivos do porquê os sucos de fruta, polpa de fruta, purê de frutas e vegetais não entraram como açúcares adicionados, né? Lá atrás eu falei sobre a maltodestrina, o mel, que as frações de açúcares que eles contêm naturalmente vão contar como açúcares adicionados, mas isso não vale para as frutas, e um dos motivos é para que elas sejam uma das alternativas aí para trazer esse dulçor para os alimentos de forma mais natural, digamos assim. Exatamente, Aline, muito bem colocado mesmo, né? A Anvisa, ela falou claramente nas discussões, né, que ela prefere que uma indústria, de repente, até use um suco, né, de maçã, um suco que venha aí ajudar a recompor esse dulçor desse produto, em vez de usar um edulcorante, né? Muito bem lembrado. Muito legal, muito bem colocado, Aline. E para a gente já ir aqui finalizando, né, gostaria de fazer uma pergunta. Daí, por favor, eu gostaria que, se pudesse, se possível, as três respondessem aí, né? Então, para as pessoas que trabalham em P&D, assim como eu, né, vocês acham que com essa nova norma de rotulagem, né, as empresas, né, as indústrias, elas serão realmente pressionadas a modificar daí as formulações para que os produtos se tornem um pouco mais saudáveis? O que vocês acham com relação a isso? Bom, Simone, eu posso começar aqui. Com certeza, né? Eu acredito que essa tendência de reformulação dos produtos, né, é um caminho sem volta, né? Independente de uma rotulagem frontal, é uma demanda de mercado que já vem bem forte junto com outros movimentos, né? O movimento do Clean Label, agora o movimento de veganos, né? Dos produtos plant-based, está vindo cada vez mais forte aí para o mercado, né? Do ponto de vista até de trazer produtos mais saudáveis, né? Muitas empresas, principalmente as maiores empresas globais, as multinacionais, às vezes elas nem esperam uma regulamentação, né? Elas já têm as suas políticas globais internas para fazer essas mudanças gradativas nos seus produtos, né? E no caso da rotulagem nutricional frontal, que é a grande inovação, né? Ela realmente vai querer aí uma reformulação das empresas para poder aí estar atendendo principalmente categorias dentro do portfólio, né, dessas empresas que são aí destinadas a um público que busca aí uma alimentação um pouco mais saudável, né? Então, assim, eu acredito que dentro desse período aí que a gente chama de vacância, né, dos 24 meses, a empresa, como a Ana bem colocou, vai ter que passar por um bom planejamento, né, para ver por onde vai começar, vai ter que fazer essa revisão das suas categorias, entender qual é o alimento que sim estaria sujeito e ele vai ter um selo, né? E qual é a categoria de alimento que está destinado a um movimento um pouco mais saudável, que é visto pelo consumidor como um produto mais saudável mesmo, né? E essa categoria, com certeza, as empresas vão evitar que seja colocado esse selo. Então, eu acredito que a reformulação, ela, com certeza, vai acontecer, né? Eu entendo que essa pressão vai acontecer, inclusive, do próprio mercado entre as empresas, né? Porque, querendo ou não, já existe aí uma disputa entre as empresas, as líderes de mercado e tudo mais. Então, assim, imagina que duas empresas líderes de mercado que disputam market share, né? Ali, dente por dente, olho por olho.
eu vou declarar e ela não vai declarar. Então, eu vejo essa pressão saudável do próprio mercado, né? Então, assim, acredito eu que ninguém vai querer fazer essas declarações, mas também pondero que às vezes teremos categorias de produto que será inevitável a gente iniciar com as declarações e depois a gente vir gradativamente mudando, melhorando esses perfis nutricionais, porque não é só uma questão de novas regras, né? É uma mudança de hábito, é uma mudança de cultura, é uma mudança de paladar. A gente não consegue isso em 2 anos. Então, eu acredito que vai ter sim essa pressão do consumidor, inclusive das próprios concorrentes, mas é uma coisa que às vezes a gente não vai conseguir fazer em 2 anos, né? Exato, eu concordo com as duas, porque eu acho que tem empresas que já vêm pensando nessa reformulação, já estão dando andamento nisso até antes da legislação ter sido aprovada. Tem aquelas que agora vão ter que correr atrás porque viram que de repente o que elas vendiam como fitness, como saudável, como esse aqui pode, ia até ali uma lupinha que ia contar para o consumidor que talvez é alto em açúcares adicionados, que é alto em gorduras trans, ou que é alto em sódio, então essas com certeza vão correr atrás, né? Os fake fitness. E eu acho também que a gente vai ver sim uma boa parcela de produtos que vão simplesmente assumir a lupa por N motivos, ou porque seria uma mudança muito drástica e o consumidor poderia não gostar do resultado final, questão de custo também, de rever toda essa formulação. Então, acho que a gente vai ver esses 3 casos: as empresas que já vinham se reformulando, as que vão ter que correr atrás porque a lupinha não vai ser bem vista no rótulo delas, e as que vão simplesmente assumir a lupa por um tempo e depois ver se é necessário uma reformulação ou não. Tá certo. E falando aí no consumidor, né, que sempre, eu acho que foi, que sempre reclamou de não entender, não sabe ler, não entende a tabela nutricional. Vocês acham que com essa nova legislação de rotulagem, o consumidor vai passar a entender, então realmente ler ali o rótulo e saber o que ele está consumindo? Olha, eu tenho uma visão bem positiva do que está por vir. Eu acredito que todas essas mudanças foram feitas pensando no consumidor. A gente disse aqui algumas vezes que o consumidor teve uma grande participação nas consultas públicas e essas opiniões foram ouvidas. Então, assim, a gente só vai saber mesmo na hora que tudo isso estiver em prática, né? Mas do que eu vejo da teoria hoje, eu gosto bastante. Eu acho que tem informações ali claras e que vão servir para que o consumidor possa tomar a melhor decisão, fazer a melhor escolha para ele e conseguir comparar produtos similares também. Eu acho importante pontuar que essas novidades estão vindo não para causar um terrorismo nutricional, né? Então não é para, meu Deus, tem uma lupa, não consuma porque você vai morrer, não é isso. Mas é para levar essa informação mesmo de forma mais clara para o consumidor, para que ele tome a melhor decisão na hora da compra, para ajudar com que ele tome essa decisão. Então eu acho muito positivo, sim, as mudanças. Eu gosto de ser otimista. Acho que foi um esforço muito grande, tanto da parte do governo, né, para estudar tudo isso e ter todas essas respostas que ele teve para esse monte de manifestação, né, da sociedade. Também é um esforço muito grande por parte da indústria para fazer todas essas alterações, para modificar, para repensar, para reformular produto, para a gente poder atingir esse objetivo que é do consumidor entender e fazer escolhas mais saudáveis. Mas também acredito que essa não pode ser a única ação isolada que vai garantir que ele vai ler, entender e fazer a escolha correta, né? Essa é uma ação dentro de um conjunto de ações para uma mudança de hábito, uma mudança de cultura. Mas é o início.
Sim, e assim, concordo totalmente, meninas, com o que vocês falaram, e só adicionando aí um ponto importante, pegando o gancho aí do que a Ana até trouxe, né? A implementação da rotulagem nutricional frontal, em complementação à rotulagem nutricional, né? Para permitir aí que os consumidores tomem decisões informadas sobre as características nutricionais desses alimentos, assim, na minha opinião, ela está longe de ser a única ferramenta adotada para o processo de educação do consumidor, né? Então, assim, existe aí um papel forte, importante por parte do governo para promover essa educação nutricional para a população, né? Como a Aline comentou, a lupa não é para assustar ou para evitar o consumo de nada, né? A gente tem que lembrar que, assim, não existe alimento bom, alimento ruim, que existe uma dieta equilibrada, né? Então, o que precisa, sim, junto com todo esse contexto, uma boa educação nutricional por parte realmente também do governo, né? Isso eu acho que é muito importante no nosso país. Não, muito legal, porque a gente costuma mencionar, né? Antes de a gente ser os profissionais, nós também somos os consumidores, né? Eu falo, não existe um supermercado para o consumidor e para quem trabalha na indústria, a gente também consome os produtos que a gente desenvolve, né? Então, acho que todo mundo tá junto. Então, eu também sou muito otimista com essa nova legislação. Eu acredito sim que é um bom ponto de partida, né? Para o consumidor não ficar só jogando a culpa na empresa ou no governo, ele também ter essa autorresponsabilidade, né, de ler o rótulo e também agora procurar entender o que ele está consumindo, né, não ficar só falando, estou doente, estou obeso, né, tenho pressão alta por culpa do que você desenvolve, né, então eu acho que agora sim o consumidor passa a ter essa autorresponsabilidade, né. Então, meninas, gostaria, então, de finalizar, agradecer muito a presença e a disponibilidade, né, de vocês três. Eu acho que foi, assim, um bate-papo muito, muito enriquecedor, né, trouxe muitos esclarecimentos. É lógico, 100% das dúvidas a gente também não vai conseguir aqui sanar, né, em 1 hora e meia, mas eu acho que já é um ponto de partida, né. Acho que o recado que a gente tem para passar, então, é isso, né? Não se desesperem, calma, né? Pensem, né? Tenha uma estratégia aí para começar realmente a pensar nessa adequação, né? Então, eu vou pedir gentilmente para que cada uma se despeça, quiser também dar um recadinho final, deixar o contato aí de vocês. Bom, na verdade, Simone, novamente, muito obrigada, né? Foi uma rodada aqui muito, muito bacana de participar. A gente sempre adquire conhecimentos com nossas colegas de regulatório. Obrigada, Aline, obrigada, Ana, por todas as informações que vocês trouxeram aqui também, né? Assim, as empresas vão ter bastante trabalho pela frente, né? Desde todo o levantamento do seu portfólio, entender aonde elas querem chegar também com tudo isso, né? Os desafios vão ser grandes, né? Quando a gente fala aí de uma redução de açúcar, de sódio, a gente não está falando só da substituição desse ingrediente por outras tecnologias ou outros ingredientes que tem aí no mercado, né? O açúcar, por exemplo, a gente não fala só de dulçor, o açúcar tem um papel muito importante na estrutura e na matriz desses produtos, né? Confere textura, confere corpo. Então, assim, os desafios são grandes, né? Mas realmente temos que ser otimistas, coragem, estamos aqui para ajudar, né, tanto no suporte regulatório, né, eu que trabalho aqui na IFF, a IFF tem uma empresa de aromas e ingredientes, né, nós temos tecnologias que com certeza ajudarão as empresas nesse processo de reformulação, né, até porque os consumidores, eles buscam alimentos mais saudáveis, mas eles também não abrem mão do sabor e da indulgência, né, então já me coloco aqui à disposição, em nome da FF, através da Master Sense, para a gente realmente ser um parceiro, né, em toda essa jornada aí de reformulação para adequação da legislação por parte das indústrias. E muito obrigada novamente pelo convite. Obrigada, meninas, obrigada, Simone, obrigada, Master Sense, pelo convite. Como diz a Andréia, gosto muito dessas mesas redondas, porque a gente relembra vários tempos, né, Andréia? Muitos tempos, né?
Mas eu sempre comento e eu sempre bato na mesma tecla. A área regulatória, ela não é uma área simplesmente burocrática dentro de uma empresa. Ela é uma área extremamente estratégica. Uhum. Então, cada vez mais a gente precisa ter essas conversas, ter essas discussões em grupos, porque cada um entende uma coisa, cada um traz uma informação, uma vivência nova. E é dessa maneira que a gente cria e que a gente forma outros profissionais para trabalhar no mundo regulatório, né? Porque todo mundo acha que é burocrático e que é chato. Mas não é, gente. É um mundo. Eu sempre fui apaixonada, é um mundo fantástico. É uma posição extremamente estratégica dentro das empresas, desde o surgimento da ideia, do conceito, depois o desenvolvimento do produto, porque imaginem hoje uma empresa que está aí há 2 anos desenvolvendo um produto para lançar, vamos supor, um alimento com alguma alegação funcional e de repente vai ter lá uma lupa de sódio, porque eu não acompanhei todas essas discussões prévias. Então, assim, a área regulatória está aí dentro, né? Ela está aí nesse germe, nesse embrião. Uhum. A Alegis está aqui à disposição para aquilo que vocês precisarem, para ajudar vocês a construírem essas alterações, a construir essa estratégia, né, para cumprimento das legislações. Inclusive, hoje e amanhã a gente está dando curso de rotulagem, que já iria abordar esses assuntos. 22 e 23, curso de registro de alimentos. E estamos à disposição. Muito obrigada, meninas. Bom, eu também agradeço imensamente ao convite, Simone, Master Sense. Ana e Andréia, muito obrigada por todas essas informações. É isso, eu acho sempre válida essa troca entre profissionais da mesma área. Eu sou da área, eu estudei as legislações para vir aqui participar, né, para abordar o assunto, e mesmo assim já escrevi aqui 2 páginas de informações novas, de visões novas, de pontos novos que vocês trouxeram. Então, esse papo foi maravilhoso, muito válido. Espero que vocês que estejam nos assistindo também tenham gostado e aproveitado tanto quanto eu. E é isso, gente. Calma, a legislação é nova, tem muitas novidades, todo mundo precisa aí de um tempo para estudar, se dedicar a ela, entender tudo que está acontecendo, todas as mudanças, pensar estrategicamente, como a Ana disse, para ver como vai ser, qual vai ser a melhor ação a ser tomada. E assim, estou aqui à disposição também, trabalho com consultoria. Também convido vocês a me seguirem no Instagram se tiverem interesse no assunto, é @rotulagem. Falo bastante, não só sobre a nova legislação de rotulagem nutricional lá, que é o assunto do momento, né? Mas também sobre todo esse mundo da rotulagem de alimentos, que eu sou completamente apaixonada. Muito obrigada. Então, aproveito também para me despedir e colocar aqui à disposição, né, a Master Sense, que junto com a parceria aí da IFF realmente tem trabalhado arduamente, né, a gente tem várias tecnologias, né, tem muito a oferecer aí também aos nossos clientes, então quem tiver interesse, por favor, entre em contato. Então é isso, obrigada meninas, obrigada a todos pela presença, então até a próxima, fiquem bem, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada. Beijo.